Hoje, para começar, já tem que ser em câmera lenta. Isso. É drama. Mete um Mozart aí. Essa é uma missa para o descanso dos mortos. Tô muito dramático, eu sei, mas hoje eu prometi que vou me levar a sério. Imagem do Paraguai, Venezuela, Colômbia, Uruguai. Adiós. Uns se vão, outros ficam. O Peru surpreende o Uruguai e avança para... Quem vai sobreviver? Por que o Marcelo não está convocado para a Copa América? Uma muito boa pergunta. Ah, é. Hoje tem essa entrevista com o Marcelo. Tá bem legal. Imagem do Mineirão. Vamos imaginar para terça um baile, como o último Brasil e Argentina jogado aqui no Brasil. Naquele mesmo palco. Lá vem mais! Olha a bola tocada, virou passeio! Mineirão do 7-1, mas também o Mineirão dos 3 gols do Ronaldo contra a Argentina nas eliminatórias de 2004. Ah, olha o que ele fez, olha o que ele fez. Eu sei, esse é outro Ronaldo, num golaço contra a Venezuela, numa Copa América lá no Paraguai. Olha o que ele fez! Não tem nada a ver nem com o Mineirão, nem com a Argentina, mas é um gol que completa 20 anos justamente hoje. É especial. Olha o que eu fiz. E volta o Mineirão, o estádio em que a Argentina nunca venceu o Brasil. Engole essa, Messi. Ah, então o Messi resolveu cantar o hino da Argentina. E a gente acompanhou tudo da cidade dele, Rosário. Mas e daí? Cantaremos mais alto? Um estádio inteiro? Um país inteiro? A capela. Com a emoção de uma criança que ainda se encanta pela seleção brasileira. Agora, Peleira, eu quero ver lágrima. Música de terror. Então, Lionel, chegas de visita no país dos outros e já vem falando mal dos nossos gramados? Não dá pra conduzir. A bola parece um coelho quicando pra todo lado. Mas aí eu acho que ele tem razão, né? É absurdo alto nível ter um campo com tamanha dificuldade para tocar. Brasil e Argentina, amigo. Algum gramado aguenta? Seu coração aguenta? O Galvão aguenta? Se bem que quem sobreviveu àquele gol do Adriano no último minuto em 2004, aguenta tudo. Brasil e Argentina, amigo. Já estamos na contagem regressiva. Que vem a terça-feira. Mal podemos esperar. Entra créditos. Sobe música. Vamos começar logo esse esporte espetacular. Vamos começar esse esporte espetacular. Olá, olá, bom dia, bom dia, bom dia! Deu a semifinal que todo mundo esperava, todo mundo queria, o clássico Brasil e Argentina no Mineirão, terça-feira, 9h30 da noite. Na outra semifinal teremos Chile e Peru, quarta-feira, na Arena do Grêmio. Tamo junto, eu, vocês e Bárbara Coelho com a gente, lá direto já do palco desse Brasil e Argentina no Mineirão. Tudo bem, Bárbara? Bom dia pra você. Você acha que vai ter novidade do Tite aí pro jogo de terça-feira? Oi, Lucas, um beijo pra você. Olha só, gente, estamos aqui já no Mineirão, só tem a gente, viu? Inclusive tem um eco quando eu falo aqui de tão vazio que tá o Mineirão, ninguém trabalhando aqui ainda na organização desse jogo. Tudo tranquilo. Agora, você me perguntou sobre mudanças no time. A expectativa é que apenas uma mudança aconteça em relação à equipe que venceu o Paraguai. Casimiro, que cumpriu suspensão, está de volta à equipe, mas isso, ó, a escalação do time mesmo, só véspera do jogo. Bom, ontem o técnico Tite fez um treinamento no centro de treinamento do Galo e foi a primeira vez que ele abriu 100% da atividade. O clima estava bom, leve, tranquilo. O que a gente sente por aqui na cobertura é que a partir do momento que o Brasil foi avançando na competição, as coisas foram ficando mais tranquilas. A gente vê no semblante do jogador um sorrisinho aqui e outro ali, a família mais próxima. Ontem alguns familiares de alguns jogadores foram lá, então o clima é muito tranquilo. Vamos ver então como é que foi esse dia de treinamento da seleção brasileira aqui em BH? Olha aí. Quietinho ali, sentado na beira do campo, pensativo durante o treino. Estaria o Tite estudando um jeito de parar o melhor jogador do mundo? Não, leitura. Leitura pra devagar um pouco. Não tem a ver com futebol? Tudo tem a ver com futebol. Desde sexta, tudo tem a ver com Brasil e Argentina, que vale vaga na decisão da Copa América. Eu acredito que não tenha prorrogação entre Brasil e Argentina, porque os dois vão procurar fazer gols e em determinados momentos vão cometer algum tipo de erro
Jogo do pequeno detalhe, vamos estar ligado a todo momento, mas um momento ou outro a gente pode ser surpreendido, como eles também. No primeiro treino da seleção brasileira aqui em Belo Horizonte, todas as câmeras e olhares estavam voltados lá para o campo. Só que as principais notícias não vieram de lá, e sim de lugares aos quais ninguém teve acesso: a academia e o departamento médico. Ultimamente, parece que qualquer movimento pode virar um problema a mais na conta. Em 40 dias, foram 11 problemas clínicos ou físicos. Eu acho que nós tivemos algumas situações. Claro, a mais importante foi a do Neymar, foi um corte. Todas as outras foram situações contornadas. A que tem exigido ainda mais controle nos últimos dias é a do Richarlison. O atacante foi diagnosticado com cachumba. Ainda está em Porto Alegre, isolado no hotel por causa do alto risco de contágio. A expectativa é que hoje à noite ele chegue aqui em Belo Horizonte e que, tudo correndo bem, amanhã ele vai ser reavaliado e se tiver tudo bem, ele vai estar à disposição do Tite para começar os treinamentos. Então a expectativa com relação ao jogo contra a Argentina ela é muito boa. Entre os que já estão em BH, Fernandinho e Felipe Luiz têm recebido atenção especial. O volante ainda se recupera da torção no joelho direito, que sofreu no jogo contra a Venezuela. Ele consegue ter uma ação em linha reta, em correr muito bem, sem nenhuma queixa. Movimentos de deslocamento ele também vai bem, mas quando a gente coloca a bola ele ainda sente um pouco de desconforto e uma limitação. Já o Felipe Luiz, titular da lateral esquerda, fez corridas no campo e parece livre das dores na coxa, que o tiraram do segundo tempo contra o Paraguai. É claro que ele ainda sente um pouco de desconforto, ele ainda não está totalmente liberado do departamento médico, nós precisamos de acompanhá-lo, mas existe um viés otimista na recuperação dele. Quanto menos gente no boletim médico, é mais gente à disposição das anotações e dos planos de Tite. Como a Júlia mostrou aí na reportagem, o Tite muito concentrado ontem, lendo bastante, com várias anotações. Vem aí um grande clássico do futebol mundial, Brasil e Argentina, para muitos, o maior clássico do mundo, entre seleções. Agora, todo mundo olha aqui para o Mineirão e fica naquela preocupação, a lembrança do 7-1. É comum, é inegável que essa é uma pergunta recorrente nas entrevistas coletivas. Mas o retrospecto aqui da seleção brasileira contra a Argentina é muito bom. Em 5 jogos foram 4 vitórias e 1 empate. E terça-feira vai acontecer o reencontro aqui da seleção brasileira. Estádios não são apenas arenas esportivas. São lugares quase sagrados, santuários de uma religião chamada futebol. Pecado, punição, para a torcida revoltada aí com o Dunga, chamando de burro. Canonização, Ronaldinho, perdão. Nas 2 últimas décadas, a fé dos torcedores brasileiros foi testada de todas as maneiras no Mineirão. Copa das Confederações, Copa do Mundo, da Alemanha, eliminatórias. Olha o gol! De tudo um pouco aconteceu em Minas Gerais. E você sabe, quem conhece nesse caso lembra e não esquece jamais. 15 anos atrás, o Mineirão, aqui fora, não mudou muito. Mas já aqui dentro, está bem diferente. A arquibancada era de cimento. Não havia um placar eletrônico bonito como esse. Mas naquela época, tivemos um Brasil e Argentina que mereceria ser exibido num telão. Coisa de cinema. Ronaldo, na época chamado de Gordito, estava cheio de apetite mesmo. E dizem que ele tá gordo, que ele não corre não. Sofreu 3 pênaltis, converteu os 3. Partiu Ronaldinho, pé direito, bateu. Gol! 3-1, liderança das eliminatórias. Houve um outro superclássico, sem gula, só que com mais um pecado capital. Ira, sobre Dunga. Jogo pelas eliminatórias para a Copa de 2010, o sonolento 0-0 caiu na conta do então treinador da seleção. As vaias para a seleção brasileira, talvez mais para o técnico Dunga.
O tempo passou, o templo de todos os mineiros mudou. E no dia do casamento com os fiéis, na semi da Copa de 2014, foi como se a noiva fugisse do altar. Ali começou a ser escrita a pior derrota da história da seleção brasileira. Aqueles 5 gols alemães deram origem a algumas frases que vão ecoar para sempre. E lá vem eles de novo. Olha só que absurdo. Ainda virou passeio. Como se fosse um treino de uma grande seleção contra um time de meninos. No segundo tempo, mais 2 gols da Alemanha. Toma-se o caminho do maior vexame brasileiro. Do atual grupo, Fernandinho e William estavam em campo. Hoje dá um medinho, mas acho que a gente vai superar isso numa boa, vamos levar essa Copa América. E no primeiro jogo da seleção aqui no Mineirão, após o 7-1, o resultado foi bem diferente. E, por coincidência, tudo começou ali também. 2 golaços de Coutinho e Neymar. Tite experimentava pela primeira vez um Brasil e Argentina no banco da seleção. Era um time com doses generosas de ótimo futebol. Messi perdeu o rumo e aquele duelo para Neymar. Terça, só o 10 argentino estará em campo, em mais uma noite que promete ser inesquecível para a vida da seleção brasileira no Mineirão. Ah, Brasil e Argentina. Daqui a pouco a Bárbara vai voltar para falar mais de seleção brasileira. Vamos falar bastante desse superclássico e vamos saber do outro lado também. O André Hernan está acompanhando a Argentina e está na frente da seleção argentina. Afinal, ele já chegou a Belo Horizonte e a seleção argentina ainda não. Né, Hernan? Bom dia. Bom dia, Lucas. Bom dia para todos ligados no Esporte Espetacular. Olha, a seleção da Argentina mudou a programação, ficou mais um dia no Rio de Janeiro, vai treinar e vai chegar aqui no meio da tarde a Belo Horizonte. Muito em função dos familiares dos jogadores que estavam lá no Rio de Janeiro, que festejaram a classificação depois contra a Venezuela, o Messi com os filhos, com a Antonella, com a mulher, enfim, um pouco mais ali de privacidade e um pouco mais também de aconchego com os familiares da seleção argentina antes da viagem para Belo Horizonte. O Messi disse o seguinte, que não é a melhor Copa América dele, não está em seu melhor momento. Como isso caiu no elenco da Argentina, nos jogadores da Argentina? Ao contrário do que se imaginava, todo mundo para baixo, se o Messi está assim, imagina a gente. Não, caiu num sentido assim de dar muita confiança. Os jogadores gostaram de ouvir isso do Messi, por quê? Porque para eles é bom ouvir isso, porque eles se motivam a ajudar o principal jogador da seleção argentina, o capitão, o camisa 10. Já que a seleção argentina não fez um início de Copa América muito bom, mas está chegando e agora vai enfrentar o Brasil. Vamos ver como é que foi toda essa Copa América, o histórico da Argentina nessa Copa América agora na reportagem. Lionel Messi é o grande nome da seleção argentina. E as expressões do craque durante o primeiro jogo da Copa América mostraram muito bem como tudo começou. A derrota para a Colômbia foi um duro golpe para a seleção repleta de caras novas e um treinador que estreava em jogos oficiais. Naquele momento, a Argentina precisava de um porta-voz e a voz fina e serena disse algo que o grupo precisava ouvir. Temos que levantar a cabeça, tem muita Copa América pela frente. Messi se tornou o líder de uma Argentina que ainda teria que solucionar problemas internos. O técnico Lionel Scaloni barrou Agüero e Di Maria contra o Paraguai. Na mesma partida, Lautaro Martínez reclamou por ser substituído. Apesar do gol de Messi, a eliminação na primeira fase só não aconteceu porque o goleiro Armani pegou um pênalti e garantiu o empate contra os paraguaios no Mineirão. É sua primeira experiência, vai cometendo erros e aprendendo. A verdade é que é muito difícil ser treinador da Argentina com tudo que rodeia. Da seleção argentina. Em Porto Alegre, enfim, a Argentina encontrou um ambiente favorável. Na Arena do Grêmio, teve apoio como se estivesse na Argentina.
sem uma grande atuação, venceu o Catar por 2-0. Alívio e a classificação garantida. O importante hoje era ganhar para seguir na Copa. Era uma necessidade a classificação, resumiu o capitão que voltou ao Maracanã 5 anos depois da final da Copa de 2014. Contra a Venezuela, uma atuação discreta e uma revelação importante. Messi admitiu que não está fazendo uma boa Copa América, está abaixo do que se espera dele. Por outro lado, a evolução argentina passa pelo ótimo momento do jovem Lautaro Martínez. Aos 21 anos, o atacante não sentiu o peso de jogar ao lado de Messi e Agüero. Tem 2 gols na Copa América, um deles na vitória por 2-0 em cima da Venezuela na sexta. A zaga é outro ponto positivo. Depois de um início ruim, não levou gols nos últimos 2 jogos. A seleção da Argentina se despede aqui do Rio de Janeiro confiante de que pode voltar ao Maracanã semana que vem para a disputa da final da Copa América. Mas para que isso aconteça, eles precisam passar pela seleção brasileira. Questionei o craque da Argentina se o Brasil seria o adversário perfeito para essa mudança de patamar. Messi diz não saber se é o rival perfeito, que vai ser uma partida muito difícil, dura, mas que está tudo muito igual nessa Copa América. Coletivamente, pero bueno, como dije recién, es un partido que está muy igualado todo en esta Copa América. Primeira fase ruim, time em construção, técnico novato, Messi sem grandes atuações. Para a seleção brasileira, tudo isso seria favorável se o adversário não fosse argentino. E ainda hoje a gente vai falar mais sobre a seleção argentina. A gente acompanhou o jogo contra a Venezuela nas quartas de final, direto de Rosário, cidade natal, de não um, mas de 2 lionéis argentinos, o Messi e o professor Scaloni. E olha quem está aqui agora! Um dos maiores craques do futebol brasileiro atual, que teve um ano ruim no Real Madrid, ficou de fora da Copa América, nunca jogou uma Copa América, na verdade, o Marcelo. E nós conversamos com ele, passamos a limpo a temporada, a carreira, a relação dele com o Tite e a seleção. Ídolo no Real Madrid, vai completar 500 jogos na próxima temporada. Na Espanha, já ganhou tudo, algumas vezes. Na seleção tem 58 jogos e 2 Copas do Mundo. Olha a bomba! Olha o gol! Marcelo, o nome dele! Tu sabe qual é a 7ª pergunta mais buscada na internet durante a Copa América? Não. Por que o Marcelo não está convocado para a Copa América? Uma muito boa pergunta. Também me fiz essa pergunta. Eu também fiz, mas... E você se vê numa próxima Copa, num ciclo, de estar Cara, presente ali? como eu falei, enquanto eu tiver fôlego, força, eu vou sempre tentar ir para a seleção, sempre. Se o treinador opta por outro jogador, não sei. A única coisa que eu posso fazer é trabalhar para tentar vestir a camisa da seleção brasileira, que é o que eu faço, que é um dos meus objetivos todas as temporadas. E agora, terça-feira, Brasil e Argentina, na semifinal. Você estava no último Brasil e Argentina do Brasil, que é no mesmo lugar que no Mineirão também. Sim, sim. Pelas eliminatórias, né? 3-0. Ei, Marcelo, tentou o cruzamento pro Gabriel Jesus, passou. Olha a chance, olha o gol! Olha o gol! Gol! Vai ser um jogão. Vou estar torcendo para que o Brasil traga o caneco pra gente. A gente tem aqui uns vídeos, umas surpresas para mostrar para você. A gente queria ver você assistindo e reagindo, para passar um pouco com a carreira limpo. Topa? Então é o arquivo confidencial, bicho! Esse gol é meu, hein? Olha lá. O Brasil vai estrear contra a Croácia dia 12 de junho e é dia do seu aniversário. Já parou para pensar? É 12 de junho, não é? Seu aniversário? Que dia é seu aniversário? 12 de maio. 12 de junho. Pô, tu quer ser mais que eu? Tá de sacanagem. Pô, a gente tá brincando. Essa, pra mim, foi uma das melhores. Foi muito natural, velho. Porque, imagina, e ele quase botou na minha cabeça. Eu fiquei com medo. Falei assim, será que eu tô falando o dia do meu aniversário errado? Deu ruim lá, hein, velho. Você lembra do teu primeiro gol no Fluminense? Lembro. Pega aí.
Tem aí? Tem, pô. Ah, não brinca não. Marcelo. Tu lembra o jogo? Thiago. Lembro, Vila Nova. Fora de casa, foi 2-2. Vai embora com a bola dominada. Pedalou. Passou bonito, pé direito, desvio. Gol contra. Bateu na mão do cara e entrou. Bom e gol é gol, pai. Marcelo com a número 6. Passa na tua cabeça, em algum momento, voltar pro Brasil, o Fluminense, o que você sente vendo o Fluminense? Tem uma história de Botafogo. Sim. Botafogo uma vez fez homenagem pra você. Eu tenho um carinho especial pelos dois times, Botafogo e Fluminense. E já recebi camisas também do Fluminense com homenagens, do Botafogo também. Mas não tenho ainda planos para ver se eu vou terminar minha carreira aqui no Brasil e tal. Ainda tenho... Parceiro também, tem muita lenha pra queimar, né, Marcelo? Exatamente. Deportivo La Corunha e Real Madrid. Isso aí, tu lembra? Lembro. Contra o La Corunha, meu primeiro jogo no Real Madrid, entrei junto com o Ronaldo lá. Só isso. Que isso, meu irmão. Você bateu 13 temporadas no Real, e a temporada do Real Madrid foi difícil, né? Ou você já viu piores? Ah, já vi piores. Já que todo ano é assim, né? Se não ganha nada, acontece isso. Só que a gente sabe também, o Real Madrid é muito grande. Em 5 anos a gente ganhou 4 Champions, entendeu? Tipo, é normal vir depois de um... Não é que seja normal, acredito que não é que seja normal. Mas, cara, essa temporada, assim, a gente perdeu, mas não foi uma das piores, não. E a volta do Zidane? Cara, pra mim, eu sou muito amigo dele. Tenho ele como um irmão, assim, mais velho. Né? Fiquei muito feliz pela volta dele, né? Não por voltar a jogar, mas senão por voltar a ter alegria, por o time voltar a ganhar, voltar a jogar melhor. Né? Ele é parte dos jogadores? Ele é um Renato Gaúcho assim no... Não, não, é totalmente diferente. Ele tem um jeito dele, ele é quieto, ele nas entrevistas, quando ganha, não se exalta, quando perde também não vai abaixo, então, tipo, ele tenta manter uma linha, ele tenta explicar isso pra gente também, né? Então ele é uma pessoa serena. Em algum momento rolou uma brincadeira com o Cristiano Ronaldo pra ele voltar? Uma zoeira? Pro Madrid? Não, essa brincadeira é séria, não. Não rola, não? Não, quando eu falo com ele, a gente não fala de futebol, né? A gente fala... Não, tem muitas coisas mais importantes de futebol pra falar na vida, pô. E a gente vai falar dos filhos, os filhos jogam bola também. Então aí, pô, aí não dá. Ah, esse aqui... Esse aí. Quer me fazer chorar, né? 2 balões. Esse moleque joga mais que você? Cara, não porque ele tem 9 anos, mas com certeza quando ele tiver com 17, 18, tenho certeza que ele vai ser mais craque, mais bravo. Quando você tinha essa idade, nessa comparação, quando você tinha essa idade aí... Cara, é porque eu não era do campo, né? Eu era do salão, então era totalmente diferente. Mas o que ele faz no campo, eu não conseguiria fazer nessa idade. Tento sempre passar pra ele, explicar pra ele que nessa idade ele tem que se divertir, entendeu? Ele não tem que ter cobrança nenhuma. A principal cobrança que a gente dá pra ele é os estudos. Ele tem que estudar. E o futebol é uma diversão. Depois, com 15, 16, já é outra coisa, entendeu? Mas ele tem que se divertir. Ele ainda... E tu não dá mole pra ele, né? Não, mas agora tá mais difícil. Quer me dar caneta, quer fazer um monte de coisa. E aí? Aí puxa a orelha, abusa, não, peraí. Não, eu deixo, tem que saber, mas é que eu chego junto também, né? Não posso dar mole. Enzo vai fazer 10 anos em setembro e usa 12 igual ao Marcelo. O garoto tem o mesmo carisma e, pelo jeito, já faz mais sucesso do que o pai entre os galácticos. Há 20 anos, uma estreia histórica. Olha o que ele fez! Olha o que ele fez! Olha o que ele fez! Ronaldinho Gaúcho relembra a primeira façanha na seleção. Em todos os clubes que eu cheguei, todo mundo, né, sempre lembrava desse gol. E ali já mostrou ao mundo que um novo talento estava surgindo. Craques e treinadores condenam os gramados da Copa América. É absurdo a qualidade do gramado. Fomos investigar por que os campos dos estádios brasileiros estão em tão mau estado. Uma peneira de futebol em São Paulo reúne mais de 400 meninas. Uma rara vitrine com observadores dos clubes. Mas o que é preciso fazer para mudar a realidade do esporte no Brasil? A Sub-20 não fez nada o ano inteiro. Então como é que você vai querer que uma menina suba para a seleção principal se ela não está fazendo nada?
De volta com o Esporte Espetacular e o último semifinalista da Copa América. Saiu ontem. O Peru venceu o Uruguai nos pênaltis e enfrentará o Chile quarta-feira, 9h30 da noite, na Arena do Grêmio. O jogo de ontem teve o choro de um goleador e a afirmação de outro. Eu não sei se você já reparou, mas os olhos dizem muito sobre um jogo de futebol. Tem o olhar que é de puro orgulho, o de confiança e aquele que a gente nem vê e mesmo assim consegue decifrar. Todo mundo sempre olhou para o Uruguai como um dos favoritos na Copa América. E com razão, porque é a seleção com mais títulos na competição, 15, porque tem um treinador há 13 anos seguidos no cargo e principalmente porque Suárez e Cavani estão do lado celeste. Muita gente olhou torto para a seleção peruana depois da goleada por 5-0 sofrida contra o Brasil. Mas na expressão do capitão do time, a confiança nunca mudou. A gente não se sente menos que ninguém, né? Se tivemos por aí um tropeço contra o Brasil, foi por nossos mesmos erros. Mas a gente queria jogar futebol, a gente não se escondeu para jogar futebol. Vai ser preciso ver e rever esse lance para entender como o Cavani perdeu o gol na pequena área. Para sorte dele, não valeria. A bandeira estava dando impedimento, me parece, né? No começo da jogada lá. Bandeirinhas com olhos de lince que viram impedimento de cara e anularam 3 gols irregulares dos uruguaios. Nos 2 últimos, o árbitro aguardou a comunicação do VAR antes de deixar o jogo seguir. Só assim para o Cavani, rei do carisma nessa Copa América, perder a simpatia. Ninguém esperava uma decisão de quartas de final tão morna. O 0-0 persistiu. Esse é o Galese, goleiro da seleção peruana. Mandou mal no jogo da fase de grupos contra o Brasil, precisou ser consolado. Por culpa dele, agora são os uruguaios que precisam de um ombro amigo. Os gigantes também vacilam? Na agonia da torcedora, nenhuma palavra, mas muito a lamentar. Suárez vidrado na bola. Quando decidiu olhar para o goleiro, já era tarde. Autorizado, perna direita, batida, pegou o goleiro! Guerreiro e Cavani foram firmes, bateram bem e ninguém mais errou. Até Flores converter a última cobrança e classificar o Peru para a semifinal. O Peru surpreende o Uruguai e avança para a semifinal da Copa América. O pênalti perdido, a eliminação uruguaia e a decepção. Luizito Suárez sai mais uma vez do Brasil pela porta dos fundos. E no fim das contas, o goleador que continua na Copa América é Paolo Guerreiro. No choro inconsolável de Suárez, uma versão pouco conhecida do atacante. Galese também tem um outro lado para mostrar. O vencedor e semifinalista. Defesaça também do goleirão peruano, né? O adversário do Peru vai ser o Chile, que conta com os gols do Alexis Sánchez, o maior artilheiro da seleção. Aliás, vocês sabiam que essa Copa América está cheia de goleadores históricos? Seja com a clássica camisa 9, olha o Falcão, falta nele! A 7, de Sanches, 23, ou mesmo com a pesada camisa 10, essa Copa América tem um atrativo a mais para a gente acompanhar até o final. 6 das 12 seleções trouxeram ao Brasil os maiores artilheiros de sua história. Falcão e Rondon já voltaram para casa, inclusive sem balançar uma única rede brasileira. Suárez e Guerreiro até marcaram. E no duelo entre eles, melhor para o peruano. A batida e o gol do Peru. É sempre um prazer ver o Messi jogar futebol, mas que ele vai aumentar a sua estatística lá na disputa pelo 3º lugar. Para fechar essa lista, só falta Alexis Sánchez. O cara já fez gol na estreia, no segundo jogo. E até quando a partida terminou 0-0,
Coube a ele a cobrança decisiva para eliminar a Colômbia nas quartas de final. Sanches, pé direito, bateu! Disputa de pênaltis não vale para artilharia, mas esse gol fez todo mundo no Chile gritar, soltar a voz, menos ele próprio. Olha só, tinha muita gente aqui, ó, prontinha, equipada para falar com o cara que decidiu a cobrança das penalidades. Mas o Alexis Sanches simplesmente passou. Sanches, Alexis, por favor, TV Globo. Discreto nas palavras, ele já tinha entrado para a história ao garantir com uma cavadinha o primeiro título do Chile na Copa América de 2015. Um ano depois, foi eleito pela Conmebol o melhor jogador no bicampeonato conquistado nos Estados Unidos. Eu creio que o Alexis se entrega com muita integridade e sabemos que ainda não conseguiu expressar seu melhor futebol, porque vem de 6 meses muito irregulares por causa da lesão, mas ele nos ajuda demais nesse momento. Agora, a geração que ainda tem Arturo Vidal, Eduardo Vargas e Charles Arangues pode chegar ao 3º título seguido. Algo que só aconteceu uma única vez na competição mais antiga entre seleções do mundo. Foi com a Argentina, lá nos anos 40. Quando nós chegamos para disputar esse torneio, obviamente, era essa nossa mentalidade, de alcançar mais um título e defender os que conquistamos em 2015 e 2016. E sabemos que existe essa oportunidade. A maior estrela veste 7, mas o camisa 11 também é personagem fundamental nessas conquistas recentes. Eduardo Vargas foi o artilheiro da Copa América em 2015, empatado com o Guerreiro, e isolado em 2016, quando marcou 6 vezes. No Brasil, ele está de novo na briga, já com 2 gols marcados. E adivinha o que ele falou sobre isso depois da última partida? Vargas. Sem muitas palavras, o Chile está chegando para de novo fazer aquele barulho para a América inteira ouvir. Pois é, a gente está aqui no Mineirão acompanhando essas informações daqui do jogo, também do estádio. Neste momento, informação de agora para vocês, o Edu Gaspar está acompanhando o gramado, fazendo a vistoria do gramado. A comissão técnica do Tite tem adotado essa postura, essa estratégia antes dos jogos, já que o gramado do estádio, os gramados dos estádios da Copa América têm sido alvo de muitas críticas. A gente está aqui acompanhando todo esse processo de manutenção do Mineirão. Assim, o que a gente pode passar estando aqui é que aparentemente o gramado está bom. Alguns cuidados foram tomados nos últimos dias, a gente estava conversando com a organização do evento, o gramado foi adubado, passou por aquele corte certinho, tem sido olhado com mais carinho, ainda mais de perto, por conta das reclamações. E a gente também tem uma luz que está iluminando o gramado na parte em que não pega sol. O sol é muito importante para o fortalecimento desse gramado, para o desenvolvimento desse gramado. E aqui no Mineirão a gente pode observar uma luz que está iluminando a parte que não pega muito sol. Essa foi uma justificativa, por exemplo, lá na Arena do Grêmio, que é uma região que não pega muito sol e por isso tinha dificuldades, então, de ter um gramado melhor adequado. O próprio Messi, que jogou em alguns estádios aqui no Brasil, jogou na Arena do Grêmio, jogou aqui no Mineirão, acabou fazendo algumas reclamações sobre os gramados como um todo. Aqui do Mineirão especificamente ele não falou nada a respeito, mas ele tem reclamado muito do gramado e essa é uma preocupação, viu, Lucas? Beleza, Babi. E a gente vai inclusive ver agora um estudo aí sobre os gramados dessa Copa América. Grama. Para crescer, ela precisa de luz, de carinho e, se for o caso, remédio até. Fora, claro, água. Água sempre. Mas esses campos da Copa América estariam preparados para uma enxurrada de críticas? É lamentável o estado do gramado. E isso que eu tô falando do primeiro jogo em Porto Alegre. Imagina quando estiver no terceiro. Para mim deixou muito a desejar. Pensando no espetáculo, nas condições para os nossos atletas jogarem, é lamentável. A competição em que Messi deu o bico para fora para depois chutar o balde. Todos os campos são ruins, não dá para conduzir. A bola parece um coelho quicando para todo lado.
é difícil de controlar, mas isso é para todos. Não favorece um bom jogo. Acho que a bola, talvez até pelo gramado ruim, deu aquela subidinha, vamos ver, ó. E responsabilizou o campo pela jogada bizarra contra o Catar na Arena do Grêmio. O mesmo estádio que deixou o técnico da seleção brasileira enfurecido. É absurdo, alto nível, ter um campo com tamanha dificuldade para tocar. A Copa América está sendo disputada em 6 estádios, mas as críticas mais frequentes foram direcionadas a 2 deles. A Fonte Nova, na Bahia, e a Arena do Grêmio. Tiveram tanto tempo para preparar uma boa Copa América. O que vamos fazer agora? Chorar? Arena Corinthians e Morumbi, até o momento, atravessaram a competição sem reprovações. Para a gente entender melhor essa discussão, é preciso ir mais fundo, até chegar na raiz do problema. O que explica a fragilidade de alguns desses gramados é uma combinação de fatores, que tem a ver até com a estrutura de um mega show de uma estrela pop. Passando também pela arquitetura dos novos estádios. Depois da Copa do Mundo, quando houve uma exigência da FIFA de ter 85% dos espectadores abrigados da chuva nos estádios, você teve uma cobertura bem mais protuberante que evitou a insolação no gramado. O sombreamento e o clima foram as justificativas apontadas pelos administradores da Arena do Grêmio para explicar a qualidade da grama nos Jogos da Copa América. Aí, o torcedor logo compara com as competições de elite disputadas na Europa, com seus tapetes de cor esmeralda e com um clima mais frio. Mas aí, quando o tema vai parar na Europa, os especialistas aproveitam a conexão e apresentam um outro fator prejudicial à grama dos estádios brasileiros: o excesso de jogos. Se você pegar no Santiago Bernabéu em 2018, tiveram 24 partidas ao longo do ano inteiro. A expectativa é que a gente tenha umas 80 partidas no Maracanã esse ano. Na terça-feira, o comitê organizador local da Copa América disse estar trabalhando para resolver os problemas de maneira pontual. Um estádio tem um nível de sombreamento muito mais elevado que o outro, então a gente intensifica a iluminação artificial. Então cada um tem uma variável, uma característica distinta que a gente ataca, como eu disse, nem sempre dia a dia, mas hora a hora, para trazer o nível de qualidade sempre para o melhor possível. A gente sabe que às vezes o futebol é injusto, que para um lado ganhar, o outro precisa perder e tal. Se as seleções comemoram a chegada nas semifinais da Copa América, é às custas da grama, que, coitada, não consegue mais crescer na competição. Agora vamos dar uma pausa na Copa América para falar dos times que estão se preparando para a volta dos campeonatos nacionais. Ontem, o Corinthians foi a Ribeirão Preto enfrentar o Botafogo, que é vice-líder da Série B, e não se deu bem, não. O Naylor, de cabeça, fez 1-0 para o Botafogo de Ribeirão. Aí o Corinthians empatou depois do cruzamento do Gustavo Bocelli, deixou 1-1. Último ataque do jogo e a bola sassaricou na defesa do Corinthians. O Eric completou de calcanhar. Botafogo 2, Corinthians 1. Uma história de amor pela seleção. Uma família do interior de Alagoas viaja mais de 1.000 quilômetros para ver um jogo da Copa América. Uma emoção para guardar na memória. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua torcida. Espero que a gente possa trazer muito mais alegrias para você nessa Copa América. O encontro da voz com o talento. Olha o que ele fez! Olha o que ele fez! Olha o que ele fez! Um momento muito especial, porque é um momento de puro futebol brasileiro. Os 20 anos de uma estreia histórica. Vou mostrar ele pro torcedor, vou mostrar ele pra imprensa. Tipo assim, ó, tá aí, jogador. A sensação era bem essa, né? De chegar no meu sonho de infância, né? Chegar na seleção brasileira. E ele não sentiu esse peso, partiu para cima, deu chapéu, fez de tudo. Estamos de volta para falar de UFC. Rolou ontem em Minneapolis, nos Estados Unidos. Olha só o que aconteceu com o brasileiro Júnior Cigano. Na luta principal da noite, o Cigano acabou nocauteado depois de apenas 1 minuto e 11 segundos no octógono. O camaronês Francis Ngannou não perdoou o brasileiro na luta dos pesos pesados.
E agora a gente vai falar da luta do próximo sábado. Como parar um dos melhores de todos os tempos? A resposta pode estar nas mãos de Thiago Marreta, o brasileiro que vai enfrentar o americano Jon Jones pelo cinturão dos pesos meio pesados do UFC. Se o Marreta vencer, ele vai ser o primeiro na história a derrubar Jones. O campeão mais novo da história do UFC. Com apenas uma derrota na carreira. Olha a sequência de cotoveladas. Essa que não vale. Assim não vale, João. Um cara a ser batido no peso meio pesado. Quem vai parar esse cara? Esse é Jon Jones, o americano campeão do UFC que já derrotou 23 adversários na carreira. Vai batendo, bate firme, bate com vontade. Mas nenhum deles tinha essa arma. Eu acho que eu vou sentir a luta e eu vou achar o momento de atacar ele, vou evitar os ataques dele e vou achar o momento certo de dar o bote, como um sniper. Thiago Marreta, cria da Cidade de Deus, lutador do UFC desde 2013, onde coleciona 13 vitórias em 18 lutas. Ele já provou que a marreta é eficaz de diferentes formas. Mais um uppercut, cruzadaço de esquerda, está tudo arrasado! Vai descendo a lenha, bate firme, bate com vontade, fim de papo! Thiago No próximo sábado, em Las Vegas, nos Estados Unidos, a marreta terá que ser mais forte do que os famosos cotovelos de Jon Jones, se o brasileiro quiser ficar com o cinturão do peso meio pesado. Luta para eu fazer história, para eu mudar minha vida, entendeu? E ninguém é invencível. Eu sei do meu potencial, eu sei o que eu posso fazer. Por mais que as pessoas duvidem, eu acho natural isso. Se eu não me conhecesse, eu também apostaria no Jon Jones. Ele é o favorito, com certeza. É um grande lutador pela história dele. Jon Jones só tem uma derrota na carreira, uma desclassificação por golpes ilegais em 2009. 2 anos depois, tirou o cinturão peso meio pesado do brasileiro Maurício Shogun. E desde então, teve o título retirado 3 vezes pela organização, todas por problemas fora do octógono, como o uso de drogas e anabolizantes. Fama, dinheiro, cara novo, não tem cabeça, aí acabou se perdendo, foi ao fundo do poço. Na carreira, Jones já venceu 6 brasileiros, como Vitor Belfort, Lyoto Machida e Glover Teixeira. O mapa da mina para derrotar o Jon Jones eu não sei, né? Porque eu perdi para ele na decisão, mas Jon Jones é um estudioso do jogo. Ele luta com cada um diferente. Eu acho que se eu fosse lutar com ele de novo, isso que eu faria. Estudaria bastante o jogo dele. Eu tenho mais armas, assim, eu tenho uma variedade de golpes maior, vamos colocar assim. Eu vou botar pressão nele e eu tenho mais uma variação de golpes inesperados que pode surpreender ele a qualquer momento. Eu não tenho só o boxe, eu não tenho só o chute, então eu acho que esse é o diferencial. Vai ter que ser diferente mesmo. Tentar fazer algo que nenhum outro lutador conseguiu no UFC. Descobrir como derrotar Jon Jones. É a movimentação. Eu sou um fã da movimentação. Como peso pesado, como independente da categoria. Eu acho que a movimentação é o segredo de conquistar bons golpes e se posicionar bem. A resposta do pisão, ele usa muito aquele pisãozinho dele para ele marcar a distância. Se o Marreta conseguir responder na hora do pisão ali, eu acho que o Marreta pode surpreender o Jon Jones. Ele é um cara que ele mantém muito bem a distância. Ele no UFC hoje é o cara que tem a maior envergadura do UFC, é dele, a maior envergadura. E ele trabalha muito bem isso. Então ele trabalha muito bem a distância e não deixa os adversários se aproximarem, né?
É uma luta dura, eu não vou ser hipócrita ao ponto de dizer, tô torcendo pro Marreta porque ele é brasileiro, porque eu tenho um carinho maior pelo John Jones, tenho uma relação de irmão mais velho com o John Jones, mas é uma luta dura para os dois. Acredito que o Marreta vai estar bem treinado e vai dar o melhor dele, assim como o John Jones, né? Vamos esperar que vença o melhor. Na primeira encarada, o clima entre os dois foi sério, respeitoso. Agora é esperar a porta do octógono fechar no próximo sábado. Quando eu acordo e vejo realmente que o Thiago acordou Marreta, falou, hoje vai ser dia mesmo, entendeu? Hoje realmente vai ser aquele dia que vai vir com tudo, né, cara? Eu tenho certeza, eu sei que o Johnny sabe disso, que ele corre risco comigo. Eu sei que ele não vai me subestimar. Então vai ser uma grande luta, o público vai gostar dessa luta. E se Deus quiser, eu vou chocar o mundo, vou trazer esse cinturão pro Brasil. Agora é hora da Fórmula 1. Vai começar o Grande Prêmio da Áustria, o 9º da temporada. E olha aí, ano passado foi esse carro aqui que cruzou a linha de chegada lá na frente. Nada de Lewis Hamilton da Mercedes ou Sebastian Vettel da Ferrari, foi o holandês Max Verstappen da RBR quem venceu. Depois da Fórmula 1, o Esporte Espetacular volta para falar mais das semifinais da Copa América e da Copa do Mundo Feminina. Nos vemos daqui a pouco.